organizações secretas. Como eu gostaria de conhecer a sede de um grupo misterioso. Imagine só os segredos, as histórias. Você também tem essa vontade? Sendo bem sincero, no fundo, todo ser humano tem o desejo de descobrir que o mundo é muito mais do que está diante dos nossos olhos, não é? E pensando bem, talvez hoje seja o seu dia de sorte. Quanto mais eu te contar sobre uma organização chamada Fundação SCP, mais diferente o mundo parecerá. Deixe-me começar dizendo que essa fundação tem um objetivo muito simples: proteger a humanidade. Um objetivo nobre, não há dúvidas. Só que é um pouco diferente do que as autoridades tradicionais fazem. A proteção é contra lugares mal assombrados. Ai, me larga! Objetos amaldiçoados. Entidades de outras dimensões. Ouço vozes. E criaturas que só Deus sabe de onde vieram. No meio disso, a vantagem é que alguns são considerados inofensivos, mas, em contrapartida, outros são tão assustadores e perigosos que capturá-los e escondê-los do mundo é a melhor forma de proteger a humanidade. A Fundação até pensa em destruir certos SCPs, que é o nome que eles recebem. Só que a tecnologia atual acaba deixando a organização na mão. O jeito é prender esses itens e fazer relatórios indicando procedimentos de contenção para o caso de alguém precisar. É confuso, não é? Bom, além disso, por ter um caráter de escrita colaborativa, há quem diga que tudo não passa de uma ficção. Se é verdade ou não, eu deixo para você decidir. O meu trabalho aqui é fazer uma viagem pela prisão de SCPs, para você ter uma noção dos perigos que a Fundação enfrenta. Ao passar pela cela do SCP de número 173. 173? Siga o meu conselho, Corra! Tá fazendo parado aí? Corra! Não dê bobeira nessa hora! Talvez esse seja um dos itens mais perigosos de todos. Ele pode até parecer inocente, já que não passa de uma estátua com um formato humanoide. Mas dê as costas para ver o que acontece. Ele é tão perigoso que deve ser mantido em vigilância constante, a todo momento, com guardas olhando fixamente para o objeto. Eles até precisam avisar um ao outro na hora de piscar. Isso é preciso. Porque o SCP-173 não consegue fazer nenhum movimento quando alguém o observa diretamente. Por exemplo, se um funcionário da Fundação tem que entrar na câmara de isolamento, a porta deve ser trancada quando a pessoa passar. E outros 2 funcionários são encarregados de olhar fixamente para o objeto até que as pessoas saiam e a câmara seja trancada de novo. Pode ser que você ache um pouco exagerado tudo isso, mas confie em mim. É extremamente necessário. Todo cuidado é pouco quando se fala do SCP-173. A primeira impressão é que ele não é perigoso. Mas assim que consegue se mexer,
Ele é capaz de atacar as pessoas e estrangulá-las até a morte. E da mesma forma que o SCP-173 representa um enorme perigo para as pessoas mais desavisadas, existe um item da Fundação que eu diria que é tão perigoso quanto. Mas ao contrário deste último, você não pode olhar para ele em nenhum momento, hein? Se a sua curiosidade for mais forte e você o ver, nem que seja em uma foto, então a morte te encontrará. O nome dele é SCP-096. Ele também tem um formato humanoide, mas com quase 2,5 metros de altura. É muito grande. Seus braços são longos, não há pelo no corpo e também nada de pigmentação nos olhos. Talvez você poderia até confundi-lo com o Slenderman, se não olhasse atentamente. Mas eu não sugiro fazer isso, nem se você estiver do outro lado do mundo. Acontece que o SCP-096 tem um senso de localização assustadoramente preciso. De alguma forma, ele consegue sentir que uma pessoa o viu, seja por uma imagem ou vídeo. É por isso que não há nenhuma câmera de segurança na cela em que ele fica. A única forma dos funcionários saberem que ele ainda está lá é através dos sensores de pressão e movimento no ambiente. Todo tipo de fotografia do 096 estão rigorosamente proibidos. Isso porque a Fundação descobriu da pior maneira possível o que acontece. Assim que uma pessoa vê o SCP-096, a criatura deixa de ser tranquila e entra num forte estado como diria, de sofrimento emocional. Ela chora, grita e cobre o rosto durante alguns minutos. Daí, quando esse momento passar, o bicho vai perseguir quem o viu e não terá obstáculos que vão impedi-lo. Nem mesmo as paredes reforçadas da prisão aguentam o tranco. Há quem diga que quando isso acontece, é melhor se despedir da família antes, hein? Antes que seja tarde demais. Para alcançar a vítima, o 096 consegue correr por até 35 quilômetros por hora. E assim que a pessoa é encontrada, a criatura vai matá-la e não deixará nenhum vestígio. Dizem que a mandíbula dela é capaz de fazer uma abertura 4 vezes maior que a de um humano comum. Então imagino que não há vestígios, simplesmente porque a vítima foi devorada pela criatura. Depois que esse estado de violência passa, o 096 se acalma e fica surpreendentemente dócil de novo. Agora, se fosse pra chutar, eu diria que esse é o melhor momento para levá-lo de volta à cela. E em meio a todos esses SCPs, existe um com uma indicação na ficha pra lá de preocupante. O SCP-682 deve ser destruído o mais rápido possível. E não se engane, os membros da Fundação estão ansiosos por isso. A questão é que existe um pequeno problema. Nenhum equipamento da organização se provou capaz de destruí-lo. De acordo com os registros, o SCP-682 nada mais é do que uma enorme criatura que parece um pouco com um réptil
E um dos motivos para essa ansiedade de vê-lo exterminado envolve a personalidade do animal. Dizem que ele nutre um grande ódio por toda e qualquer forma de vida, principalmente pela humanidade. Agora, imagine só se ele for solto. Pense nos riscos que todo o planeta correria. É por isso que os membros da Fundação são instruídos a reagir rapidamente a qualquer sinal de movimentação da criatura. Ela não pode se mover ou falar, e qualquer funcionário que tentar conversar com o bicho deve ser levado embora à força. Você reparou no que eu disse? Conversar com a criatura, pois é, mesmo sendo assustadora, é um pouco parecida com certos animais do planeta. Ao que parece, ela consegue se comunicar. E não se sabe a origem do SCP-682. E ele se recusa a contar sobre sua vida. Só que já ficou bem evidente que a criatura é muito inteligente. Não é à toa que ela conseguiu escapar uma vez da contenção cheia de ácido clorídrico. É, ácido clorídrico. Só assim para conter os movimentos dela. E uma vez que o bicho consegue escapar, é preciso ser rápido, antes que a situação saia do controle. Isso porque ele tem outra habilidade, no mínimo curiosa. 682 é capaz de diminuir e aumentar conforme consome materiais orgânicos e inorgânicos. E aí? Você consegue imaginar o risco de deixar uma criatura dessas por aí? Quanto maior ela ficar, mais difícil será aprisioná-la de novo. Bom, olha só. Essas são apenas alguns dos itens que a Fundação SCP encontrou e escondeu para proteger a humanidade. A lista é longa. E eu posso voltar outro dia para falar mais um pouco, se você quiser. Você quer? Bom, não deixa de escrever para mim, que aí eu retorno com esse assunto. Até lá, não procure pelo item 096, hein? No fundo, você sabe que ele vai te encontrar.